Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo, né? Estou trazendo para vocês esse livro e esse é mais uma resenha que estou fazendo, a segunda resenha do canal. E dessa vez nós estamos examinando esse livro aqui, o Cosmos, né? O assunto de hoje seria o universo. Nós tivemos o livro da semana retrasada, que foi o Existe um Criador, que fala justamente sobre a questão de se existe Deus, se Deus existe e o mundo, a questão da criação do mundo e por aí em diante. E eu havia falado com vocês que o tema seguinte, né, iria abordar um livro com uma visão totalmente diferente, né? E cumprindo aqui, eu estou com esse livro aqui que é o Cosmos, do Carl Sagan, que fala que é contexto de The Great Tyson e prefácio de Anne Druyan. Anne Druyan, eu não sei se essa é a pronúncia correta, acho que se não me engano é Adrian, que é a esposa do Carl Sagan. E ela esteve envolvida no livro e também na série, que também vou falar para vocês sobre a série do Cosmos. Foi uma série que foi estreada na década de, se não me engano, na década de 80, no final dos anos 70, dos anos 70, né, 1979, se não me engano, mas ela ficou mais popular na década de 80. E vou ler aqui o fundo aqui, que diz assim: a mais inteligente e imaginativa reflexão sobre as dimensões geológicas, antropológicas, biológicas, históricas e astronômicas do universo. Um estilo brilhante que joga luz em inesperadas associações de pensamento. The New York Times Book Review. Sagan um astrônomo com um olho nas estrelas e o outro na história, e um terceiro em sua mente, na condição humana. Impressionante em seu alcance, o outro foi do Newsday, impressionante em seu alcance e provocativo em suas sugestões. Cosmos surpreende e fascina. The Miami Herald. E Sagan nos brinda com o milagre de nossa sobrevivência, enquadrada pelas majestosas galáxias do espaço sideral. Cosmopolitan. Enfim, é um livro espetacular, né? Como que eu li esse livro? Existem duas séries do Cosmos. Uma, como eu falei para vocês, que foi estreada na década de 80 e, se eu não me engano, ela foi revisada ali em 1995, 1993, mais ou menos, da qual falava sobre, do qual o próprio Carl Sagan, né, antes de falecer, veio falando sobre algumas atualizações, algumas crenças que depois o método científico demonstrou que não era bem daquela forma, algumas crenças teóricas, né? Por exemplo, na época do Carl Sagan, acreditava que os dinossauros podem ter sido extintos, talvez devido à explosão de uma supernova, se eu não me engano. Mas hoje a teoria mais aceita foi o meteoro que teria caído ali em 66 milhões de anos atrás. E por fim, como que eu acompanhei? Tem a série agora nova do The New Great Tyson, The New Great Tyson, não sei como é que pronuncia direito o nome dele. Mas enfim, ele no caso apresenta a nova série do Cosmos, em que foi agora de 2014, se não me engano, não sei se ainda está, mas quando eu assisti estava no Netflix, e ele falava sobre exatamente a série, né? Ele fazia abordagem em 13 capítulos sobre o que seria o Cosmos, sobre o universo, sobre a ciência, sobre divulgação científica. Quando eu peguei esse livro aqui, o Cosmos, e comecei a assistir a série, eu pensei que era um livro que falava exclusivamente sobre o universo, mas não, é um livro de divulgação científica. E como é que eu assisti? Eu assistia primeiro a versão do The New Great Tyson, que é o Cosmos, o Cosmos Space Odyssey.
Cosmos, uma Odisseia no Espaço. E eu li o livro logo em seguida, e logo em seguida eu assistia o antigo, que era com Carl Sagan mesmo apresentando. E foi muito interessante. Eu lembro que quando eu assisti, né, eu assistia muito com meu pai. E eu lembro que meu pai, ele ficou maravilhado quando falava do Sol, da grandeza do Sol, da grandeza das estrelas, que existem estrelas que são gigantescas. E quando ele assistia comigo, ele ficou assim espantado, né? Ele falava que ele não sabia sobre isso. Meu pai já é um senhor, já tem uma certa idade, né? Então, poxa, foi uma coisa bem interessante. E é um livro espetacular, e você consegue acompanhar ele com a série. A série basicamente, pode-se dizer que 80% do que está nos capítulos do livro está na série. É interessante que o capítulo do livro é o mesmo nome do episódio da série. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que eu achei do livro, vou falar um pouquinho sobre os capítulos, e lembrando, pessoal, eu assisti a série e o filme foi no começo do ano passado, então eu posso me confundir que eu falar do livro ou da série, tá? Eu li algumas outras coisas depois, eu posso cometer alguns erros, e eu vou procurar, para não tirar a surpresa para vocês, falar da forma mais resumida possível. Vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma visão geral do livro aqui. Aqui diz assim, Cosmos é tudo que existiu, existe e existirá. É com essas afirmações que Carl Sagan dá início a Cosmos, um dos maiores best-sellers de todos os tempos. A saga de 40 mil gerações de pesquisadores num planeta minúsculo, tentando encontrar sua posição no universo, exigia nada menos que um floreio épico. Publicado pela primeira vez em 1980, Cosmos reúne alguns dos conhecimentos mais avançados da época sobre a natureza, a vida e o universo, e se mantém até hoje como uma das mais importantes obras de divulgação científica existente. Embora diversas descobertas fascinantes tenham ocorrido nos últimos 40 anos, o tema central deste livro nunca estará desatualizado: o nosso fascínio pelo conhecimento e a prática da ciência como atividade cultural. O livro retrata 14 bilhões de anos de evolução cósmica, explorando tópicos como a origem da vida, o cérebro humano, missões espaciais, a morte do Sol, a evolução das galáxias e as forças e os indivíduos que ajudaram a moldar a ciência moderna. Numa prosa transparente que reúne contribuições de história, antropologia, arte e filosofia, o autor revela os segredos do planeta azul habitado por uma forma de vida que apenas começou a descobrir sua identidade e a se aventurar no vasto oceano do espaço sideral. Sagan inspirou legiões a estudar, a ensinar e a fazer ciência, e com razão, a Biblioteca do Congresso classificou Cosmos como um dos 88 livros que moldaram os Estados Unidos, ao lado de obras como Moby Dick, de Herman Melville, e On the Road, de Jack Kerouac. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas vamos lá. Sem medo de levar as descobertas da ciência para o coração, Sagan nos apresenta a medida de nosso ínfimo tamanho no universo e de nossa infinita singularidade como seres. Carl Sagan, de 1934 a 96, foi professor de astronomia e ciências espaciais na Universidade de Cornell, autor de dezenas de estudos da área, foi agraciado com várias medalhas e prêmios.
por suas contribuições ao desenvolvimento e à divulgação das ciências. Da ciência. Dele, a Companhia das Letras publicou Pálido Ponto Azul, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Bilhões e Bilhões, Contato e Variedades da Experiência Científica. Bem, pessoal, é um livro, já dá para perceber só nisso, só que é um livro espetacular, né? Cara, foi muito importante para minha leitura dele. Embora eu não concorde com vários pontos, né? Acho que talvez eu até fale sobre um deles aqui, mas vamos lá. Bem, aqui tem o prefácio sobre o Cosmos de Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson, da qual ele fala sobre a importância do Carl Sagan e do livro Cosmos, né, para a sociedade hoje, né? E ele, eu não sei se ele cita aqui, ele vai citar na série, até como ele conheceu pessoalmente o Carl Sagan. E como o Carl Sagan ajudou ele, o Carl Sagan estimulou ele à pesquisa científica. Aqui tem o prefácio de Adrian, da qual ele fala sobre o impacto que teve o Cosmos na sociedade daquela época. E interessante que na série também ela faz a introdução no primeiro episódio. Eu vou procurar ver se eu consigo deixar os episódios que estão disponíveis no YouTube para que vocês também possam assistir. Eu vou verificar lá, acho que quando assisti pelo YouTube, pelo menos a versão antiga. A versão nova, eu creio que deve ter no Netflix. Caso não tenha, eu vou verificar uma forma de tipo, nem que seja para vocês comprarem, sei lá, uma forma legal lá para vocês. Aí tem a introdução, que o próprio Carl Sagan fala sobre o desafio, né, sobre o livro e sobre a série, o desafio que foi para produzir os dois. E tem os capítulos aqui. Eu vou mostrar brevemente para vocês que é um livro que é bem ilustrado. Vou ver aqui se eu passo aqui a parte das ilustrações. E aqui vai explicando algumas passagens. Eu vou mostrar aqui o livro como todo, tem uns gráficos, uns diagramas, enfim. Então vamos aqui para o capítulo 1, que ele fala que as margens do oceano cósmico. Nesse capítulo, né, é como eu falei para vocês, pessoal, eu li já faz algum tempo, então eu vou fazer o máximo possível para me lembrar aqui o que cada um fala. Se acaso eu não consigo me lembrar sobre algo em algum capítulo, eu peço desculpas a vocês. Mas também é bom que vocês vão lê-los depois e acho que vai ser interessante para vocês, né, poderem verificar depois. Vamos lá. As margens do oceano cósmico. As margens do oceano cósmico, que é o capítulo 1, o Carl Sagan ele fala sobre ele faz uma análise do universo, né? Vamos dizer ele faz uma análise tanto do espaço quanto do tempo, a princípio mostrando como que é o universo, né? Do ponto, vamos dizer, mais distante dele, e ele vem trazendo as informações sobre as galáxias, fala sobre pulsares, fala sobre estrelas e fala sobre galáxia próxima. E enfim, ele fala sobre o nosso sistema solar e vem trazendo até a Terra, a informação até a Terra. E ele demonstra também, né, como que os cientistas no passado eles estudavam, como eles tinham interesse na ciência, né? E ele fala até como um determinado filósofo do passado, que eu esqueci o nome dele, ele descobriu que a Terra ela era redonda. Um outro ponto interessante que ele faz, né, que eu acho interessantíssimo, ele pega o que seria o calendário, ele pega a história do universo e ele comprime essa história toda em um calendário humano, um calendário comum, né, de 365 dias. E ele demonstra que a nossa história, né, seria os últimos minutos do dia 31 de dezembro. Enfim,
É interessante a forma que ele aborda isso, né, nesse capítulo. No capítulo 2 diz assim: uma voz na fuga cósmica. Se eu não me engano, ele fala sobre a questão da teoria da evolução, e ele conta ela exemplificando sobre a história dos samurais Reiki. Na história dos samurais Reiki, né, eu vou tentar ser bem breve, que demonstra que teve se eu não me engano, vamos lá, teve uma batalha em que os samurais eles naufragaram, se eu não me engano, né? E que o príncipe ali, o rei ali, que era um garoto, ele no caso também naufragou. E em respeito a esses samurais, né? Os japoneses eles perceberam com o tempo talvez alguns caranguejos, se eu não me engano, nas costas dele. Tinha o rosto que lembrava muito um samurai, e com isso eles procuravam não comer esses caranguejos, e com isso a população de caranguejos, acho que são chamados de caranguejos reiki, não tenho certeza, a população deles cresceram muito, e hoje no caso existe até hoje essa espécie. Ou seja, o que uma modificação cultural influenciou a vida de animais, como que nós modificamos os animais hoje, né? Porque, por exemplo, a vaca de hoje ela não é igual a vaca de, vamos dizer, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Então, como que a seleção natural feita por parte dos seres humanos, né? Não sei se é uma seleção artificial, feita por nós, impactou a natureza em tão pouco tempo, e como isso ocorreria em milhões de anos, né? Ele traz aquela ideia de que a evolução por si só teria trazido os seres vivos até chegar a nós hoje, né? Eu falei com vocês que seria um livro bastante diferente do outro, né? Que foi o Existe um Criador. Bem, ele traz isso nisso daí, ele passa a evolução como se fosse um fato. Como um fato, né? Aí tem aqui a harmonia de mundos. Deixa eu só me lembrar aqui. Se eu não me engano, a harmonia de mundos, ele fala sobre como Copérnico... Não, perdão, Copérnico também fala sobre Copérnico. Sobre como os filósofos e cientistas eles encaravam, se eu não me engano, o sistema solar, e como Copérnico... Não, perdão, Copérnico também, mas Kepler, ele chega às conclusões que ele chegou. E conta a história de Kepler. Aqui tem a opção também Céu e Inferno, da qual ele examina o sistema solar, né? Ele fala sobre qual método para que a gente pode descobrir qual a composição, por exemplo, do Sol, ou a composição da atmosfera de alguns planetas distantes. E ele fala sobre Vênus, né? Sobre o planeta Vênus, como que ele é, a situação que ele é. Ele é um planeta extremo, é o planeta mais quente do sistema solar, embora não seja o mais próximo do Sol. E outro detalhe também, que ele é assim devido à atmosfera dele, que é rica, se não me engano, em dióxido de carbono. Se eu não me engano é isso, eu posso estar enganado. E ela é tão densa, mas tão densa. Eu não sei se essa informação provavelmente deve estar no livro, ou no... que a pressão, se não me engano, era 90 vezes maior do que a pressão atmosférica. E é tão densa a atmosfera, que o planeta ele gira... a rotação dela é contrária. Embora ele tenha o mesmo tamanho da Terra e não esteja tão longe do Sol, a rotação dela duraria umas 24 horas. Ao contrário, leva coisa de 200 e poucos dias, para você ver como que é a situação lá. E a formação do planeta Vênus foi muito semelhante à da Terra. Então, por que será que chegou a esse ponto? E demonstra também como que o planeta Vênus, né, embora tenha sido parecido com a Terra, será que esse mesmo evento ou algo parecido pode estar acontecendo aqui? É claro que nunca aconteceria, eu creio que nunca aconteceria, apesar do aquecimento global, assim, que está sendo bastante questionado ultimamente, né? O aquecimento global possa gerar esse estado, né, que acontece lá em Vênus. Não, aqui na Terra nunca chegaria, mas a questão é, será que nós podemos dificultar
através de má utilização do combustível, da má utilização do combustível fóssil. E vamos para o 5, diz assim: Blues para um planeta vermelho. Ele demonstra sobre a exploração, se não me engano, do planeta Marte, desde a época dos telescópios até o período atual, né? Com as sondas que visitaram lá Marte na época, na década de 80, e também acho que ele fala das que foram enviadas também, que chegaram lá depois. Mas realmente é um capítulo muito interessante, né? Ele fala sobre como que é feito a análise para saber se talvez tenha vida em Marte, esse tipo de coisa assim. Ele fala também como que foi enviada, qual foi o trajeto que ela fez para chegar lá. História de viajantes. Ele conta sobre as duas sondas que foram enviadas, se eu não me engano, a Voyager 1 e a Voyager 2, que visitou alguns planetas do sistema solar. E elas estão, vamos dizer, elas nunca retornarão à Terra, né? Mas elas foram, vamos dizer, soltas, assim, né? Eu não sei se é nesse capítulo que ele fala sobre as baleias, né? Não sei se é esse exatamente. E que ele fala que lá dentro de uma dessas, não sei se é dentro das duas, tem um disco de ouro com com várias saudações em várias línguas. E um canto das baleias, né? Eu acho isso muito interessante, né? Isso foi e se eu não me engano, ali dentro do disco tinha instruções de como os alienígenas, vamos dizer assim, poderiam tá executando aquilo ali. E ali também continha o canto das baleias, né? Eu costumo achar engraçado, né? E eu penso o seguinte: vamos supor que os extraterrestres conseguissem escutar aquilo ali, mas vamos supor que ele só traduzisse o canto das baleias. E o canto das baleias dissesse o seguinte: mate os seres humanos, eles são terríveis. Eu acho isso engraçado. Enfim. E tem a espinha dorsal da noite, na qual ele fala sobre... eu acho que ponto alto, não sei se eu vou lembrar o capítulo todo, mas ele fala sobre como que os povos do passado, eles encaravam a Via Láctea. A Via Láctea e... eu não lembro muito bem os outros pontos referentes a esse capítulo, eu não consigo me lembrar. Eu tenho aqui o Viagem no Espaço e no Tempo. Deixa eu me lembrar o que fala. Se eu não me engano, nesse Viagem no Espaço, ele fala sobre como seria uma viagem para outras estrelas, qual tipo de progresso nós já fizemos, né, nesse aspecto, e qual tipo de ideias teríamos referente a isso, e coisas que impactaram para a gente não ter ido pro espaço, para visitar uma estrela até hoje, não estamos tão distantes dessa meta, né? Dessa meta, né? Aqui tem A Vida das Estrelas, que ele conta como foi. Deixa eu só ver aqui. Se eu não me engano também, eu não sei se é nesse que... Deixa eu só verificar aqui. Eu não sei se foi qual desses aqui que ele fala sobre... não sei se foi nesse 8, Viagem no Tempo e Espaço, que ele fala sobre a equação de Drake. Eu não lembro, eu não sei se foi na Beira da Eternidade, eu não lembro. Mas o que seria essa equação de Drake, né? Eu acho que é um dos... Deixa eu só me lembrar aqui. Eu não sei se foi nessa equação do Drake. Ele fala sobre a possibilidade de vida em outros planetas. E ele fala sobre a equação de Drake, que foi um camarada lá que ele desenvolveu uma equação que é uma das grandes críticas que eu tenho ao Carl Sagan, né? Não tem base científica nenhuma. E que ele fala que através dali possa ter talvez 2 civilizações na Via Láctea. E talvez tenha milhares, talvez bilhões de civilizações, se for respeitar essa de 2 civilizações por galáxias.
Pra mim ela é extremamente falaciosa, é uma coisa mais poética, porém, por que eu sou meio contra isso? O Carl Sagan é um cara que defende, fala, a gente tem que seguir, tem que ser cético, tudo, mas não vi ele fazer isso quando ele falou sobre essa equação. Enfim, é uma crítica que eu tenho contra ele, mas fora isso, o livro é bom. Então, pessoal, não vá porque o cara é cientista, o cara tá falando. Não, procure saber se tem fundamento isso também. Que tem A Vida das Estrelas, né, que ele fala sobre a infância dele e fala como ele passou a ter interesse em astronomia. E ele fala sobre a vida mesmo da estrela, né, como ela surge e como elas morrem também. Aqui fala sobre Na Beira da Eternidade. Se eu não me engano, Na Beira da Eternidade, ele conta a história do universo, né? Como ele começou e trazendo até a formação se eu não me engano, do sistema solar. Eu não lembro muito bem, pessoal, mas acho que é basicamente isso. A persistência da memória tem uma coisa muito interessante nele, que ele fala sobre como o DNA ele consegue conter uma grande quantidade de memória e sobre a formação do cérebro, né, e do cérebro humano, né. E outra coisa que eu achei interessante que ele fala nesse capítulo é sobre a necessidade de nós preservarmos o conhecimento, de buscarmos e preservarmos ele. Em Enciclopédia Galáctica, ele fala sobre como o universo... em Enciclopédia Galáctica, ele demonstra como seria como seria a nossa sociedade vista por nossa civilização vista por outras civilizações de outros planetas, né? Como se a gente tivesse feito uma enciclopédia e estivesse nos avaliando. E acho isso interessante também. E por fim, o capítulo 3, o último, ele é o seguinte questionamento: quem fala em nome da Terra? Aqui ele fala sobre o que nós temos, o que nós fizemos, né, até hoje, e como nós chegamos aqui até hoje, e o risco que nós temos de deixar de existir por questões políticas e guerras armamentistas, recursos esses que nós poderíamos estar utilizando para diversas coisas, se não nos destruir, vamos dizer assim, né? E bem, pessoal, esse aqui foi um resumão do resumão mesmo, cara. Esse livro aqui, a quantidade de informação que tem nele, cara, poxa, eu recomendo ele. É um livro, assim, pra vida, vamos dizer assim, né? É um livro interessantíssimo. E acompanhando com a série também é muito bom. Pessoal, espero que eu tenha feito um bom resumo para vocês, né? Uma boa resenha para vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, né? Se vocês gostaram. Comentem, por favor. Expliquem o que é necessário melhorar. E também compartilhe e se inscrevam no canal. Vocês não sabem o quanto uma curtida, o quanto um comentário, o quanto um inscrito para mim é importante. Em breve, pessoal, vou estar colocando mais coisas no canal, mas eu preciso do estímulo de vocês também, tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima.